Boa tarde, aqui também já é tarde. Eu gostaria de agradecer o convite, né, e, ao mesmo tempo, agradecer a Lúcia, a Ana, pelo convite, e dizer da alegria de estar aqui juntos, né, nesse momento, pela possibilidade do espaço virtual, né, da comunicação virtual nesse momento, que, de certa maneira, esse momento que a gente está vivendo, da pandemia, oportunizou a gente estar realizando esse evento hoje, né? Em pleno janeiro para nós, que é período de verão, período de férias. Que agora, embora a universidade já começaram as aulas. Então, eu queria agradecer, pedir desculpas, porque eu vou falar em português mesmo, né? Vou tentar falar, não domino o idioma de vocês, e aí eu vou tentar falar um pouco mais devagar, para que possa ser melhor compreendida. Eu fiz uma apresentação em PowerPoint, até para facilitar pela visualização também, a comunicação, né, oral e a escrita, eu acho que ajuda um pouco a compreender, já que eu não tenho domínio do castelhano. Eu vou ver se eu acerto aqui, né? Novamente a gente testou, que eu não domino muito o Zoom, eu trabalho mais no Meet. Ok? Bom, então meu nome é Elizabeth, como vocês já foi anunciado na programação. A maior parte das pessoas me conhece por Betinha. Nós aqui temos o apelido é muito comum aqui no Brasil, né? Sobretudo aqui no Nordeste. Logo que a gente nasce, um avô, um pai, a mãe já colocam um apelido, né? E esse meu apelido foi dado por minha avó, e eu levo para onde eu vou, em qualquer lugar do mundo, acaba que alguém me conhece por Betinha e predomina mais o Betinha. Então, fique à vontade de chamar Elizabeth ou Betinha, que é assim que eu também sou conhecida aqui dessas duas formas, eu sou nominada aqui na UFRN. Então, eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva, daqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Sou lotada no Departamento de Saúde Coletiva, embora este ano que passou, eu me aposentei, eu sou professora titular, mas sou colaboradora voluntária no departamento do qual eu sou originária e integrante do Núcleo de Saúde Coletiva desde os anos 1990. Então, eu vou aqui trazer um pouco sobre Opa, que eu não estou conseguindo passar a apresentação. Acho que eu vou precisar tirar. Opa, deu certo. Bom, então eu vou fazer uma breve contextualização histórica da saúde coletiva e da sua construção do sistema de saúde brasileiro. É uma brevíssima contextualização, né, considerando uma comunicação breve que nós faremos, apresentar as potencialidades de contribuições da saúde coletiva para estudos e práticas em saúde e apresentar um pouco o NESC e o UFRN como um potencial parceiro institucional, dado a sua própria parceria histórica na construção da saúde coletiva brasileira e aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, a saúde coletiva, ela é considerada como essa denominação aqui, enquanto campo de pensamento, movimento social e prática teórica, como uma invenção brasileira. Por que isso, né? Então, ela faz um contraponto ao modelo médico e de saúde pública tradicionais, a insuficiência do modelo epidemiológico e pela necessidade de articular diferentes saberes para analisar o fenômeno saúde-doença. Então, ela nasce já com essa perspectiva interdisciplinar e de formulação de um pensamento crítico alternativo à medicina, ao pensamento hegemônico da medicina e à saúde pública
sobretudo naquela época, naquele momento histórico em que ela surge, a saúde pública desenvolvimentista, né, com bastante influência americana. Então, ela busca essa nova formulação teórica epistemológica, né, como uma tentativa de superação desses enfoques predominantes, tanto na medicina como na saúde pública. As raízes históricas da saúde coletiva, ela vem do movimento preventivista, que quando chega na América Latina, né, o movimento preventivista americano, na década de 50, que chega na América Latina e no Brasil entre os anos 60 e os anos 1970, como um projeto de reforma do ensino médico, né, um projeto de trazer a dimensão preventiva para a saúde, para a formação médica, como isso seria uma alternativa ao modelo, digamos, a crítica feita, né, naquele momento nos Estados Unidos em relação à insuficiência do modelo médico vigente. No entanto, aqui no Brasil, na América Latina de um modo geral, mas assim, estou trazendo mais a realidade brasileira, isso significa algo positivo, no sentido de trazer possibilidades de reformulações, mas ela se dá também como uma crítica, como uma provocação crítica, né, a esse pensamento preventivista, né? E aí, no Brasil, isso vai se consolidar em núcleos, em departamentos de medicina preventiva específicos e, posteriormente, em departamentos de medicina social, que também foi influenciado naquele momento pelo movimento da medicina integral americana. E no Brasil, esses departamentos formados, né, tanto de medicina preventiva como de medicina social, eles foram espaços críticos desse próprio modelo e de pensar como o social estava incorporado dentro da saúde, sem realmente tocar nas questões das necessidades de saúde, nas condições concretas de vida e, sobretudo, essas reformas elas não condiziam, não faziam efeito diante de governos que estavam sob ditaduras militares, né, civil-militares. Então, foi gerado, de certa maneira, um movimento articulado ao movimento pela redemocratização. Então, a saúde coletiva ela tem esse projeto para a saúde articulado ao movimento por reforma social mais estrutural, mais profunda naquela década, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem como marco, em 1976, a criação do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, que é um centro brasileiro acadêmico, né, mas com articulação na sociedade civil, em que pretendia estudar e formar um pensamento crítico sobre a situação de saúde no Brasil, articulado à determinação social. E aí, em 1979, também é outro marco histórico da criação da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, que é a Abrasco, né? Até hoje ela tem essa sigla, embora ela mudou o significado dela. Então, a Abrasco, né, sobre esse caráter científico, acadêmico, ela voltado para orientar a formação em saúde pública, ou seja, que aqui no Brasil ela já começava com a denominação de saúde coletiva, pensando em que a saúde pública tradicional, a saúde pública desenvolvimentista, ela não dava conta e que a saúde coletiva ela ia para além de uma política estatal, ela se articulava com os movimentos sociais, né, os movimentos e a organização da sociedade civil. Então, ela teve um papel muito importante desde 1979 e é uma entidade ainda hoje respeitada e fundamental
na orientação e na produção da saúde coletiva, tanto na dimensão científico-acadêmica, como também na dimensão política das intervenções e das representações que, como a voz também da sociedade relativa às questões de saúde no Brasil. E nessa perspectiva da saúde coletiva, né, ela faz essa crítica o próprio conteúdo da formação do sanitarista, né, porque é assim que é chamado tanto a formação em saúde pública como a formação em saúde coletiva, né, o profissional é tido que ele tem a formação sanitarista, ele vai introduzir as ciências sociais em saúde como uma dimensão, uma dimensão do conteúdo formativo desses profissionais. E ela também está muito, que caracteriza a saúde coletiva nesse momento é o movimento da antipsiquiatria, né? O movimento pela reforma psiquiátrica. Então, a gente pontua, né, essa articulação muito forte da saúde coletiva ao movimento pela reforma sanitária brasileira, entendida a reforma sanitária brasileira articulada a essa reforma social e pela democracia, a luta pela democracia, e ela vai fazer uma análise crítica, né, das condições de saúde articuladas às condições de vida da maioria da população, mostrando as desigualdades sociais evidentes. Então, ele traz para a epidemiologia um caráter mais crítico e social, e não apenas descritivo, e articula a luta pela saúde e a luta por direitos sociais e por democracia. Então, a produção da saúde coletiva, a partir das instituições acadêmicas, sobretudo, nesses nichos onde se poderia ainda pensar, contribuiu de forma efetiva para o corpo teórico, conceitual, que balizou o relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi um marco de referência para a Constituição de 1988, no capítulo da Seguridade Social, em que está a seção saúde. Então, e que vai resultar na criação do SUS em 1990 com a Lei Orgânica. Então, esse movimento, né, esse grande movimento pela reforma sanitária, ele, de certa maneira, resultou, por um lado, na criação do SUS, onde contribuiu efetivamente para o delineamento do eixo norteador do SUS e a própria criação da saúde coletiva enquanto esse campo de saberes e de práticas em saúde. Então, a gente tem aí no eixo norteador o conceito ampliado de saúde, a saúde como direito de cidadania e dever do Estado, a organização do sistema, né, de forma que orientado por 3 princípios, da universalidade, da equidade e da integralidade da atenção, a assistência hierarquizada e a gestão descentralizada, e o controle e a participação social como uma das características talvez diferenciadoras em relação a outras reformas ocorridas em outros países, né? Tanto na Europa como aqui na América, nas Américas. Então, a saúde coletiva ela vai se constituir como um campo científico, tendo esse eixo norteador do SUS como uma referência muito importante para a sua produção, e um campo de práticas também, onde esse saber produzido iria se efetivar. Então, a noção de produzir conhecimento e práticas, ela está muito articulada dentro da ideia da saúde coletiva. Eu não sei como está meu tempo, porque eu esqueci de marcar aqui. Mas eu acho que vocês me digam aí alguma coisa, viu, Ana? O movimento da reforma sanitária brasileira, então, resulta na criação do SUS e repercute na consolidação da saúde coletiva como um campo que se envolveu com a reforma, e mais além cria um pensamento crítico em saúde e produção de novos conhecimentos e a formação de profissionais.
É importante destacar que em 2008 nós aqui no Brasil passamos a ter uma graduação em saúde coletiva. Então, antes, aquilo que era só formação pós-graduada passou também a ser uma formação específica. E aí a Abrasco altera a sua denominação de Associação Brasileira de Pós-Graduação para Associação Brasileira em Saúde Coletiva, passando a incorporar também estudantes de graduação entre os seus associados. Então, de uma forma rápida, a saúde coletiva ela é constituída por essas três grandes áreas, é definida como um campo multidisciplinar, interdisciplinar, com abertura transdisciplinar. Há uma discussão muito grande ainda, né, porque é um campo jovem, né, com em torno de 50 anos, considerando as suas raízes históricas, mas considerando a gente tem em torno de 31 anos, ela tem um debate epistemológico muito forte, né? E eu não trouxe esse debate para cá em função do tempo, mas essa composição de três grandes áreas, né? De três grandes, que ela, na Abrasco, ela se organiza em comissões e vários grupos de trabalhos que se interseccionam por si mesmos, ela tem um movimento muito profundo interno a essas grandes áreas, né? Em congressos específicos, em congressos amplos da própria Abrasco e em organizações e produções de GTs, né? Grupos de trabalho, assim que funciona essa grande organização. Então, faria um resumo, né, que ele é um campo aberto a incorporar outras disciplinas e abordagens emergentes que extrapolam ou que se produzem por dentro dessas três grandes áreas. Por exemplo, a educação e comunicação popular em saúde, né, que ela tem um GT e dentro da Abrasco, e tem uma produção muito interessante de dialogar com outros saberes e com outras, fazendo uma interlocução dialógica entre saberes, a promoção da equidade em saúde, que também ela está muito forte, né, e no contexto atual ela se fortalece mais ainda, os estudos interseccionais, né, que traz a interseccionalidade do feminismo, trazendo a questão racial e outras questões, né, que interferem na determinação, nos determinantes sociais de saúde, abordagem pós-coloniais, né, que busca reconhecer os saberes e os conhecimentos próprios, né, nossos, sem influência colonizadora, entre outras abordagens que emergem e que movimentam esse campo que tem essa abertura, essa porosidade para o desvio transdisciplinar. Então, aqui a saúde coletiva ela se fortalece, né, nas formas de cursos, nessa formação, desde a graduação até a pós-graduação estricto sensu, em congressos, esses congressos gerais e específicos. Os congressos da Abrasco, eles são referências no plano da saúde coletiva nacional, e ele tem uma abertura também para a sociedade civil, porque dentro dele se realiza, sempre dentro desse congresso, se realiza a Tenda Paulo Freire, que é um espaço que disputa o espaço acadêmico, porque ele traz as vozes dos movimentos sociais, as vozes dos saberes que eles não são reconhecidos na academia. Então, geralmente, é uma atividade paralela, mas é uma atividade dentro dos congressos da Abrasco, que ela já se torna uma tradição, né? E é também muito vinculado ao GT de Educação Popular da própria Abrasco. E as publicações variadas, que entre as mais importantes, onde estão as principais produções nacionais, né? Embora essas revistas elas tenham uma qualificação internacional, uma parte delas, são essas revistas também onde se encontra a produção da saúde coletiva brasileira. Então, a dupla função da saúde coletiva é essa linha de investigação no processo de saúde-doença e crítica ao modelo tradicional da atenção à saúde,
e a delimitação de soluções ou mudanças organizacionais de serviços de saúde. Então, desde o princípio, desde a sua origem histórica de contribuição na reforma sanitária brasileira, a saúde coletiva ela tem um papel muito importante na formulação de práticas e de essa organicidade, né, com o sistema, a construção do sistema de saúde. Né? Aqui eu vou ler rapidamente, é uma fala de um dos pensadores aqui da saúde coletiva, Jair Nilson Paim, agora recente, no dia 2 de janeiro, que para o Brasil é o dia do sanitarista. Então, ele fala: a organicidade identificada entre a reforma sanitária brasileira e a saúde coletiva nas suas origens propiciar uma crítica à teoria e à prática da saúde pública institucionalizada e, consequentemente, as limitações impostas à atuação do sanitarista no cotidiano dos serviços de saúde. É um profissional, né, o sanitarista, voltado para as necessidades sociais de saúde, que recorre ao conhecimento da epidemiologia e das ciências humanas e sociais para explicar e compreender a distribuição das doenças e agravos na população, utilizando técnicas da política e tecnologias do planejamento e da gestão para intervir sobre problemas e necessidades de saúde no âmbito coletivo. Então, eu trouxe aqui algumas temáticas abordadas em estudos e intervenções na saúde coletiva que eu considerei que podem contribuir para estudos sobre populações vulnerabilizadas. Né? Eu trouxe a temática, a grande temática e os subtemas que aí derivam, né? A integralidade do cuidado, né? Que a gente tem grupos fortes aqui no Brasil que trabalham ao longo desses anos, né? Desenvolveram muitos trabalhos nas 3 dimensões da integralidade, né? Que são as boas práticas profissionais, a organização da atenção e das políticas setoriais, intersetoriais, e as vulnerabilidades, né, tanto as individuais como as organizacionais, né, da própria instituição de saúde e de outras instituições, e as vulnerabilidades sociais. Então, a gente tem uma produção interessante nesse sentido, né, que a maior parte delas estão publicadas ou em livros da própria editora da Abrasco ou nessas revistas que eu citei anteriormente. A humanização da atenção e da gestão da saúde, que aí compilou, inclusive, um leque de propostas que elas vêm de uma reflexão teórica e de uma experiência prática nos municípios do Brasil, na diversidade, né, que existe no Brasil, e ela resultou, inclusive, em determinado momento, numa proposição de uma política nacional de humanização da atenção e da gestão, em que foram incorporados esses conceitos, né, teóricos produzidos no âmbito da saúde coletiva. Então, a clínica ampliada e compartilhada, que amplia essa dimensão do sujeito, né, não delimitado no seu corpo biológico isolado do seu contexto em que vive. Então, trazer o sujeito com a sua vida latente que está ali pulsando e as questões da vida social. Então, essas discussões todas em relação ao trabalho em saúde, ampliar a visão de trazer o sujeito individual e o sujeito coletivo como o centro do cuidado, também foi um ganho, né, muito importante em termos desse conhecimento. Os determinantes de saúde, doença e promoção da equidade de saúde, que ele perpassam também essas 3 áreas, né, porque é o reconhecimento da saúde como um direito humano fundamental. Então, nesse sentido, entra na pauta das discussões dos temas de pesquisa e de aprofundamentos, e as desigualdades sociais, as diversidades culturais. Nessa discussão aqui do que a gente tem como possibilidades de intervenções, né, que aqui a gente traz nesse último item que eu falei temático, né, a gente traz toda a diversidade que a gente tem aqui no Brasil em relação à desigualdade e à diversidade cultural. Então, o NESC é um parceiro institucional da saúde coletiva e do SUS, acompanhou esse processo todo de construção da saúde coletiva aqui na universidade. Os NESCs, eles foram estratégias criadas nas universidades no Brasil inteiro, como
para reforçar esse processo de produção da saúde coletiva como um grande parceiro na construção do sistema de saúde, dentro desse eixo norteador, e aí está localizado aqui, eu trouxe aqui umas imagens para a gente ver em relação aqui ao Natal, aqui o campus da universidade, e a gente vê as potencialidades de parcerias futuras, né, como estreitar o diálogo entre a saúde coletiva e as ciências humanas e sociais, tendo os direitos humanos e a justiça social como um pano de fundo para pensar contextos nacionais e internacionais. A pandemia Covid-19 provoca mais ainda a necessidade de estudos nessa perspectiva, do reconhecimento dessas desigualdades e dessas populações silenciadas ao longo da história. As ofertas de intercâmbio de docentes e discentes em projetos numa perspectiva de metodologias participativas, né? Nós temos cada vez mais desenvolvendo metodologias participativas, em que as pessoas elas não são objeto de investigação, mas elas participam da produção desse conhecimento também, e contribuir para fortalecer a área de ciências humanas e sociais em saúde coletiva, seja na graduação ou na pós-graduação, possibilitando trocas interdisciplinares, né? Tanto, e a gente poder mapear também pesquisadores de interesse, já que a gente, dentro da universidade, a gente agrega professores de vários departamentos. E aí eu agradeço e peço desculpas de ter extrapolado um pouquinho o tempo. E obrigada.